Esse é o segundo vídeo da Semana da Mulher que nós estamos fazendo aqui no canal. O primeiro você pode ver aqui. E hoje é dia 8 de março e eu queria destacar algumas iniciativas que buscam equiparar a presença da mulher na indústria cultural. Na cultura não seria diferente, é um reflexo da nossa sociedade, que é machista, que é sexista, transfóbica, racista. E eu separei algumas iniciativas muito interessantes na música, na literatura e no cinema. Prazer, Carol Bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Para começar, vamos falar um pouquinho da música. Vamos falar do selo PWR. Essa iniciativa lembra um pouco a soundgirls.org, que foi criada por Carrie Kiss. Não é Carrie Key, hein? A Carrie foi engenheira de som do Pearl Jam por 24 anos e acompanhou o Red Hot Chili Peppers por 10 anos. Para estimular as mulheres a ocuparem um espaço na música, esse selo ajuda na gravação, na distribuição, no merchan e dá suporte no lançamento de bandas que são de mulheres ou que são compostas por alguma mulher. O selo foi criado por Hannah Carvalho e Letícia Tomás em Recife e é uma iniciativa brasileira que está dando muito certo. Resiste, é inútil esconder. Nem coroa de espinho que te dê prazer. Mas por que essas iniciativas? As mulheres na indústria da música são bem desvalorizadas. Os homens são maioria nos espaços de poder quando se relaciona à indústria fonográfica. Os donos de estúdios, de gravadoras, de selos e de escolas, em sua maioria são homens, o que acaba influenciando no processo de decisão de quem vai ser lançado e tudo mais. Além disso, os produtores musicais e os críticos que decidem os rumos de eventos e da crítica, obviamente, a maioria são homens. Frequentemente, as mulheres têm o seu nível de conhecimento e de competência questionados na área da música. Sem falar da sexualização que ocorre quando uma mulher faz parte de uma banda, quando uma mulher é vocalista de uma banda. Quase nunca são reconhecidas como boas musicistas, acabam caindo naquele lugar comum de musa. Isso é muito triste. A gente pode ver, por exemplo, casos da música clássica que eu estava lendo esses dias me deixou abismada, de lugares em que foram feitas audições às cegas para as mulheres não terem menos chance. As audições teriam que ser feitas atrás de biombos para não prejudicar os candidatos e as candidatas. Na verdade, as candidatas. The results? The number of women in top US orchestras has increased fivefold. Outra iniciativa brasileira é o Women's Music Event. É uma plataforma de música, negócios e tecnologia. E uma coisa que tem bem legal no site é um banco de dados com diversos profissionais da música de várias áreas que você pode acessar. E o objetivo é equilibrar a participação entre os gênios na indústria da música. E o objetivo é equilibrar a participação entre os gêneros na indústria da música. Nós queremos espaço, oportunidade e respeito pelas mulheres na indústria da música. Cês pensam que fazer rap é tipo destilar? Vou destilar, tô deste lado, neste lar de desde já me esticar que a conta eu pago. Ei, no dia que eu comprar um Porsche eu falo, por enquanto todo o dinheiro que eu faço eu guardo. Saindo um pouco da música e caindo na literatura, adivinhem só qual é o perfil da pessoa mais publicada no Brasil. Se você pensou homem, rico, branco e que mora entre Rio e São Paulo, você acertou. Esse é o perfil do autor publicado desde 1965. São mais de 50 anos com esse mesmo perfil. Os homens apresentam mais de 70% das publicações em grandes editoras, o que acaba se refletindo também na trama dos livros. 60% dos personagens são homens, sendo ele 80% brancos e 90% héteros. Bela diversidade, hein? Isso porque entre 60% e 70% do mercado leitor é feminino. E aí a gente entra naquela questão. Mas é porque as mulheres não escrevem. Mentira! Ter menos livros publicados por mulheres em grandes editoras não significa que elas não estão escrevendo, muito menos que elas não estão escrevendo bem. Vi as éguas da noite galopando entre as vinhas e buscando meus sonhos. Eram soberbas, altas,
existem fatores sociais muito importantes nessa questão. Inclusive tem um livro de ensaios da Virginia Woolf que trata justamente disso. Entre outras coisas, o livro trata justamente dessa dupla jornada da mulher, como ela vai ter tempo, como ela vai ter um teto todo dela para escrever. Quantas mulheres têm a chance, a oportunidade de chegar em casa depois do trabalho, sentar e escrever? Quantas mulheres têm que chegar em casa, cuidar dos filhos e ainda cuidar do marido? Você já parou para pensar quantos livros escritos por mulheres você já leu? Eu tenho medo de mexer nessa prateleira e contar a quantidade de livros de mulher que tem. Mas agora vamos falar da iniciativa importante, que a gente está falando só de coisa ruim. Esse ano, o Grupo Editorial Record voltou com o selo Rosa dos Tempos. Esse selo foi lançado originalmente em 1990 e publicou mais de 170 títulos, mas em 2005 ele foi esquecido. E para a reestreia, eles escolheram lançar o livro da filósofa Marcia Tiburi. O título do livro é Feminismo em Comum, para todas, todes e todos. E o objetivo do selo é justamente esse, que é aliar um discurso acadêmico sobre gênero à cultura pop. É bom destacar que o Grupo Editorial Record é um dos poucos chefiados por mulher. Há uma falsa concepção de que mulheres só escrevem para mulheres e que homens escrevem para todos. Tem uma história curiosa da J.K. Rowling que aconselharam ela no começo da carreira a assinar J.K. Rowling e não o nome dela, para não desconfiarem, para não deixarem de comprar por causa do sexo da autora. A equiparação desse cenário, ele passa por pequenas coisas, que é ler mulher, comprar livro de mulher, indicar livro de mulher. Só isso já seria um bom começo. O patriarcado não prevê espaço para ninguém que seja não branco, não homem e que não seja também heterossexual. Pensar que o patriarcado faz mal a todos esses sujeitos marcados como outro, todos esses diferentes, faz mal porque oprime e porque subalternaliza essas pessoas, coloca essas pessoas num lugar secundário. E por último, mas não menos importante, cinema. A Ancine divulgou um balanço de dados sobre a produção cinematográfica brasileira de 2016 que tem alguns dados alarmantes. 3 a cada 4 filmes lançados no Brasil foram dirigidos por homens brancos. As mulheres brancas dirigiram 19% dos filmes. Eu falei brancas exatamente pelo que parece. 0% das mulheres negras dirigiram filmes em 2016. E nas outras funções a realidade não é diferente. Homens são maioria na direção de fotografia, na direção de documentários, nos roteiros. E no caso das animações, homens são 100% dos diretores. Uma iniciativa interessante nesse cenário é a Pacific Standard, que é uma produtora criada pela atriz Reese Witherspoon nos Estados Unidos. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. O foco da Pacific é a produção de mulheres. Nos Estados Unidos, a situação não é diferente daqui. O machismo, a falta de representatividade feminina também são bem presentes lá. As histórias contadas pela produtora da Reese não são focadas em falar só com as mulheres, né? Na verdade, o foco maior é valorizar as profissionais que fazem cinema. As diretoras, produtoras, diretoras de fotografia e tudo mais. Pacific já lançou alguns sucessos como Garota Exemplar, que faturou mais de 300 milhões de dólares ao redor do mundo. E também a série Big Little Lies, que faturou 4 Globos de Ouro ano passado. Uma curiosidade é que essa ação da Reese Witherspoon, ela também movimentou o mercado literário nos Estados Unidos, porque ela compra o direito dos livros para adaptar para o cinema. This is Monterey. We pound people with knives to death. None of us really see things as they are. We see things as we are. Voltando para o Brasil, a Ancine já divulgou algumas mudanças nos editais dela por causa desses dados. A inclusão social foi levada em conta nesses últimos editais lançados em fevereiro. A metade dos 80 milhões de reais disponíveis nesses editais deverão ser de produções de mulheres. Nada mais que justo. É claro que essas iniciativas sozinhas não vão resolver o problema, mas elas dão uma bela ajuda para começar a equilibrar essa situação. E nós que somos consumidores de cinema, de música e de literatura temos um papel muito importante. Valorize e, muito importante, nunca duvide da competência das mulheres que fazem cultura. Nesse Dia das Mulheres eu desejo muita força para a gente conseguir correr atrás de uma realidade mais justa.
Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, compartilha com as suas amigas e se inscreva no canal. Siga a gente nas redes sociais também. E se você quiser ler mais sobre o assunto, eu deixei aqui alguns textos e também com as referências dos dados que eu falei. Um beijo e tchau!